Vamos passar para a base de blusa. Como eu já disse, minha aluna fez a base de blusa no algodão cru. Vimos o decote, olha esse aqui tá certinho. Ombro no lugar, o ombro total, cava certinha, cintura, tudo ok, as pences, o busto certo. Então fez a base e ficou show. Essa também minha aluna fez a base só até a cintura, mas ficou show também. Decote, ombro total, cava, ok? Então, isso que é a importância da base, porque a partir daí você vai definir o decote em V, você vai definir a alça, você vai cavar mais, então você vai colocar mais amplitude na blusa que você quiser. Então, a base é importante. Agora, quando você faz a base e dá um papo na cava. Então, a minha aluna fez e deu esse papo aqui. Ou seja, a cava frente ficou grande, a cava costas está ok, mas a cava frente ficou grande. O que muitas vezes acontece? Como a gente tem curvas, o busto ele tende a puxar o tecido para frente e aí a cava sai do lugar um pouco. Às vezes a cava está com uma roda maior do que ela precisa para assentar no nosso corpo. Então, como que a gente vai acertar? Eu peguei aqui o molde. Vem aqui para o molde, por favor. E aí, ó, aqui é a minha frente. Então, vocês podem até ver aqui que eu faço essas 3 pences, tem modelagem que não faz, isso depende da modelagem, mas eu faço essas 3 pences aqui. O que eu vou fazer? Eu vou marcar exatamente onde deu o papo. Então, volta aqui para a apresentação um segundinho, por favor. Eu vou marcar essa medida até o início do papo, vou marcar como se fosse uma pence mesmo, tá? E vou marcar o valor, puxo e vejo quanto que deu. Então, pode voltar aqui para mim. Então, medir aqui. Sempre assim, 90% das vezes é nessa curva quando termina a horizontal e onde termina a vertical e começa a horizontal, nessa região. E marco uma pence sempre até o ponto alto do busto. Com o valor que deu. Aí, eu faço uma transferência de pence. Eu vou abrir a pence de busto, eu gosto sempre de passar para a pence de busto nesse momento inicial. E fecho a pence de cava. Vocês podem ver que alterou, aumentou a minha pence de busto. E eu diminuí a roda da minha cava. Eu vou cortar aqui para copiar. Então, aqui, ó. Esse é o molde inicial. Posso já transferir essa pence de ombro também, se eu quiser. Então, aqui. Vou copiar. Se der aqui uma ponta, eu vou suavizar. Opa, não copiei o ponto alto do busto, mais importante. Então, agora esse é o meu molde base. A pence aumentou. Riscar aqui. E riscar aqui.
Então, essa roda aqui diminuiu para chegar, para encostar na minha pele. E essa pence aqui aumentou um pouquinho. Foi o que o molde pediu, tá? Aí aqui, ó, importante eu colocar papel aqui. Colocar esse azulzinho. E dobrar a pence só como ela vai ficar no tecido. Porque olha só, ela pode dar um degrau. Eu tenho que acertar esse degrau, aumentando ou diminuindo. E ela também dá um bico. Eu preciso desse bico para costurar. Tá? Então, quando eu for copiar, vou copiar de preto aqui. Eu vou precisar disso tudo aqui de tecido, desse bico aqui. Por que, Lara? Porque se eu for fazer essa pence, eu vou fazer nesse caso, na hora que eu vou fechá-la no tecido, aqui, ó, precisa estar bem alinhado. Ó. Se eu cortar sem o bico, vamos supor que eu corte reto. Quando eu fechar no tecido, olha como é que vai ficar. Vai faltar. Deixa eu só mostrar aqui para vocês de uma maneira melhor. Vai faltar tecido, vai ficar sem acabamento. Eu preciso que tudo isso costure na costura lateral, tá? Eu não posso deixar sem acabamento. Então, é sempre importante as pences que você for executar, fechar no... Volta aqui para mim, por favor. Sempre importante as pences que você for executar, dobrá-la no papel e ver se vai dar um bico. E sempre dobra para o lado que você for tombar o excesso dela. A Aurea está até me perguntando se toda vez que for fazer uma roupa tem que fazer uma tela. Aurea, as bases eu recomendo. E quando você vai fazer uma roupa que tem um detalhe assim mais complexo, eu também recomendo para você analisar até a questão do processo da costura. Tem costura que você tem que fazer, por exemplo, uma saia trespassada. Antes de eu colocar o cos, eu tenho que fazer a barra, porque a barra do trespasse chega até o cos. Eu não vou saber disso se eu não fizer a tela e não entender o processo. Então, se tiver alguma peça com uma complexidade que você ainda não entenda, que você ainda não tenha feito, é legal fazer a tela sim e dar as bases. Eu tenho mais um ajuste aqui, vou voltar para a minha apresentação. Nosso último ajuste. Essa minha aluna fez a base de blusa e as costas ficaram certinhas, olha só. Nós temos aqui nas costas, ó. Vou voltar aqui para mim, por favor. Como eu disse, essa curvatura, tá? Então, eu preciso respeitar essa curvatura para fazer os moldes. E as pences adaptam, vamos voltar aqui para a apresentação, as pences adaptam isso, o meio costas, tá vendo? Tá bem certinho. Se eu for reto, muitas vezes o molde, ele tá de um valor do corpo e tal, e ele ficou reto, ele não fez a curva das costas. E pode acontecer dele dar um papo na região lombar, assim, tá? Então, o que que você tem que fazer? Sabe quando na calça a gente fez aquela pence horizontal do gancho grande? Do gancho frente grande? É aproximadamente a mesma coisa. Olha como é que um repertório ajuda o outro, uma peça ajuda a outra. Você vai fazer tipo uma pence horizontal ali para ver o tanto de tecido que você precisa retirar no molde para acertar, para ele assentar no corpo. Então, como que eu vou acertar isso aqui? Vou vir aqui no molde. O tecido ele tá descendo reto. Eu vou fazer aquela pence horizontal e vou ver quanto que eu preciso tirar. Vamos supor que seja 1,5. Então, da cintura para baixo, eu marquei 1,5.
Lateral não vai mudar, tá? Eu vou cortar. Posso dobrar também, mas acho que vai ser mais fácil cortar aqui. Em diagonal. Sem alterar a lateral, ó. O lateral não soltou, mas eu tirei isso aqui fora. Esse excesso de tecido aqui que você marcou no corpo foi para fora. E aí agora eu vou unir os dois. O que vai acontecer? Aqui vai deslocar. Se você tiver costura no meio das costas, não tem problema. Se você não tiver, você tem que fazer reto. Vou pegar mais um pedaço de papel. Só um segundinho para a gente fazer esse deslocamento. Peguei um retalho aqui. Se você não tiver costura no meio das costas, não tiver um zíper, não tiver alguma coisa na sua roupa, você vai ter que ligar reto. Aqui. O que aumentou aqui, você tira na lateral da cintura, tá? Então, aqui. Vou tirar na lateral da cintura um pouquinho. Então, entrei aqui, um pouquinho, foi o que aumentou lá, e retraço aqui o quadril. Caso você tenha costura, pode deixar deslocado, não tem problema. Olha o que aconteceu, mesma coisa lá da saia que empina. Eu deixei aqui o meio costas mais curtos. Então, o que eu tenho que fazer? Meio costas mais curto. Eu vou medir essa medida aqui. Então, deixa eu pegar uma fita. Deu 7,5 aqui pra mim, porque eu tô fazendo miniatura, tá? Vou colocar os mesmos 7,5 aqui. Aumentei. Lara, eu não quero aumentar lá. Vou fazer o mesmo processo. Esquadro. Claro que aqui eu tô numa miniatura, então não ficou exatamente proporcional, mas é o mesmo processo. Eu esquadro reto e desligo com uma leve curva na lateral. Ficou muito pouquinho alteração. Para isso aqui aumentar e não mexer na lateral. Aí a pence também desloca. Tá? Você pode ligar um vértice ao outro, assim, e marcar metade para cada lado. Geralmente é o que eu faço, ou a partir de um, retraçar esquadrando a pence de novo a partir do quadril, por exemplo. Então, você pode escolher ou liga um vértice a outro e retraça. Se a pence tiver 3 centímetros, marque 1,5 para cada lado.